Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer aquele quadro em que a gente lê e comenta histórias que vocês mandam pra gente. É importante a gente sempre falar, gente, que essas histórias elas são anônimas. Então a gente não fala o nome de ninguém. Se tem nome na história, a gente troca nome. A nossa intenção realmente não é expor ninguém, nem machucar. É ajudar vocês na medida do que a gente pode, né? E quem manda a história sabe pra que tá mandando a história. O que a gente faz geralmente? A gente pega histórias com temas similares, que norteiem, né, o episódio para não ficar uma coisa totalmente aleatória, e aí a gente comenta em cima disso. Então, se vocês tiverem alguma história que vocês queiram mandar pra gente, vocês podem mandar ou na nossa DM no Instagram, @podcastpsicologiasincera, ou para o nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com. E bom, o tema de hoje, gente, é chefes tóxicos. Vou já falar que essas histórias me deram gatilho de ouvir, porque, meu Deus do céu, a época da faculdade com estágios e com chefes que acham que podem fazer o que for com o estagiário e que tá tudo bem. Então, espero que não seja gatilho pra vocês também. Pra mim com certeza é gatilho, porque eu acho que muita gente teve experiência com chefe tóxico ou, assim, né, ambiente de trabalho abusivo. Eu acho que essas histórias às vezes são até ótimas pra gente compartilhar as nossas situações também de vida. Com certeza. Então, gente, pra gente começar aqui esse papo, a Ana Tereza vai ler a primeira história pra vocês e a gente vai comentar. Então vamos lá, gente. Primeira história. Fui estagiária por 9 meses de uma empresa muito pequena, com menos de 10 funcionários. Nessa empresa, o meu chefe era o próprio dono da empresa. Foi um home office 100% e fui contratada para 6 horas por dia, de segunda a sexta. Acontece que, por a empresa ser muito pequena, eu acabava sendo colocada em funções de funcionário efetivo. E muitas das vezes essas funções faziam com que eu tivesse que extrapolar o meu horário. Toda a comunicação entre os funcionários, quanto a comunicação entre os clientes e os funcionários, aconteciam pelo WhatsApp. E eu recebia mensagens no grupo da empresa e no privado em qualquer horário, principalmente os finais de semana. Era rotina receber uma mensagem à 1 da manhã. Já teve até situações em que meu chefe me perguntou em um sábado se eu estava online, sendo que, né, essa pergunta nem deveria ter sido feita. Eu lidava diretamente com o cliente, então acabava ficando ligada 24/7 no que estava acontecendo, porque a demanda do cliente chegava a qualquer hora do dia e a qualquer horário, direto pelo meu WhatsApp. Então eu não conseguia me desligar desse estágio nem por um minuto. Como era a minha primeira experiência de trabalho, acabei deixando muita coisa acontecer. Por exemplo, teve um domingo que eu fiquei resolvendo pepino da empresa junto com o meu chefe. Já teve sexta-noite, fora do meu horário, que fiquei trabalhando e tive que furar meu compromisso pessoal com meu namorado e daí pra baixo. Sem receber nada mais, tá? Só dor de cabeça e estresse. Além disso, meu chefe me usava como calendário. Eu virava e falava, preciso que você ligue para tal cliente porque ele tá cogitando cancelar o serviço. Aí ele me falava, me avisa por favor no sábado de manhã? Tipo, gente, mano, existe lembrete do telefone pra isso. Google Agenda, por favor. O negócio começou a ficar insustentável quando a pessoa efetivada que trabalhava comigo resolveu sair. E meu chefe achou que seria de bom tom me colocar no lugar dela. Essa pessoa que saiu segurava muito as pontas do que acontecia, servindo como uma proteção pra mim, quando era de fato para eu estar off da empresa por conta da faculdade e também dos meus horários. E quando ela saiu, eu passei a ser dona da área que eu trabalhava e a ser totalmente responsável pela área. E aí já começa outro abuso, porque não me perguntaram se eu topava entrar no lugar dela. Só me colocaram nessa posição e com todo um discurso manipulador de que eu era muito boa, que eu era incrível. Que eu já estava fazendo funções muito bem antes mesmo de acontecer a saída da pessoa. E eu ia tirar de letra e sem dificuldades. Que na verdade era só mais um passo para que quando a empresa crescesse e explodisse, eu fosse a diretora da área e tudo mais. Uma proposta, uma promessa, se é que pode se chamar assim, totalmente sem cabimento, porque além de tudo isso, ninguém tem certeza se a empresa vai bombar mesmo ou não.
E aí eu pirei o cabeçote, tinha um zilhão de coisas para fazer por dia, obviamente não dava conta e entrava em desespero. As crises de ansiedade que já tinham retornado no início do estágio tomaram proporções maiores, ainda que nessa etapa eu me abri para o meu chefe dizendo que estava querendo sair. E aí começou um dos 1000 abusos que sofri lá. Ele tentou me manter a qualquer custo. Ficamos horas a fio no telefone, eu dizendo quanto precisava sair para ficar bem emocionalmente, chorando durante todas essas horas, e ele fazendo de tudo para me provar que era uma roubada sair de lá, que a empresa ia crescer muito e eu ia me arrepender, e que não existia um lugar melhor de trabalho do que lá. E deu vários exemplos de lugares que ele já trabalhou e o quão a empresa que ele criou era muito melhor. E aí ele extrapolou ainda mais o limite da parada quando disse que se eu saísse, todos ali da empresa ficariam muito decepcionados comigo. Como se querer me colocar em primeiro lugar e cuidar de mim fosse um absurdo. E aí eu caí nesse papo no primeiro momento, mas e aí continuei me sentindo muito mal. Muitas crises, esgotada mentalmente e psicologicamente. Sou grata demais à minha psicóloga com a ajuda dela que recebi, que precisava ser muito punho forte, e comuniquei a ele que estava decidindo que eu ia sair. E bom, ele falou que ok, mas era uma pena. E aí eu saí para ter uma semana de férias e eu retornaria após o período que passar tudo que sabia para outra pessoa. E aí, no meu último dia de férias, ele entrou em contato comigo falando que eu não precisava voltar, que eles já tinham se organizado. Eu duvido que tinham mesmo, até porque a pessoa que entrou na empresa antes de eu sair de férias e que eu tinha começado a passar o que eu sabia, saiu da empresa enquanto eu ainda estava de férias. E bom, eles fizeram isso para não ter que me pagar as minhas férias. Eu decidi não fazer nada a respeito porque era meu primeiro contato com o mercado de trabalho e queria sair com uma imagem boa de lá. Eles não sabiam quanto eu estava inconformado com esse tipo de coisa e aparentemente gostavam muito do meu trabalho. Claro que gostavam, né? Faziam a porra toda com o meu salário bosta de estagiário. Muito bom. E aí não quis queimar minha imagem no final, até porque não ia adiantar de nada, né? O trauma já tinha acontecido de qualquer forma. E também para poder me preservar, porque ele trabalhava numa outra grande empresa e conhecida e fiquei com medo de acabar dando motivo para falar mal de mim no futuro, caso alguém que eu cruzasse na vida conhecesse ele. Sei que ficou enorme, caso vocês queiram cortar algumas partes, fiquem à vontade. Eu só quis dar um panorama mais completo dentro do que é possível para uma história de 9 meses para vocês poderem ter uma ideia mais realista do que aconteceu. Gente, eu queria fazer aqui uma meditação em conjunto, um namastê, uma respiração, porque depois dessa história, meu Deus do céu, que gatilho, né, Ana Teresa? Nossa, com certeza, já me lembrou assim de experiências pessoais assim minhas de estar numa empresa e as pessoas de lá, tipo, o ambiente não ser muito legal, mas o meu chefe fazia questão de falar que aquele era o melhor lugar do mundo e que ali era o que há, aquilo ali era o que eu precisava pra minha vida e era uma coisa que estava me fazendo muito mal psicologicamente. Graças a Deus, isso já foi nos meus últimos estágios, né? Eu fiz 7 ao longo da faculdade. Isso é algo até pra se conversar, porque eu fiz 7. Mas já no final eu já não tive mais muita paciência. O meu primeiro, que eu me identifiquei muito com a ouvinte, foi um que eu engoli muita coisa que eu não deveria ter engolido, porque era a minha primeira, né? Contato com o mercado de trabalho. Eu acho que quando ela falou isso foi uma coisa que me marcou. Sim, com certeza. Mas eu acho que é muito comum, né? Porque eu até tô lembrando também de mim, assim, no meu primeiro estágio. E não sei, realmente dá uma impressão, assim, de que aquela é a oportunidade da nossa vida, né? E não querendo desmerecer, gente. Claro que alguns estágios realmente são ótimas oportunidades, até porque muitas vezes no final da faculdade, né? Se a gente tá estagiando, tem chance da gente ser efetivado e tal. Mas, gente, assim, muito difícil vai ser a oportunidade da sua vida. E eu lembro de ter justamente esse sentimento, assim, de meu Deus, nada do que acontecer aqui, eu tenho que fazer de absolutamente tudo para que dê certo perfeitamente e que não mexa um A, assim. Ai, é muita pressão, cara, muita pressão, principalmente o primeiro estágio, né? Até porque muitas vezes a gente não se sente muito valorizado, né? Ela mesma falou que ela tinha uma remuneração muito pequena para a quantidade de coisas que ela fazia. E aí você olha em volta e muitas vezes está todo mundo passando pela mesma situação. Sim. Então aí você começa a se perguntar, tá, então esse é o mercado de trabalho. Então, e ninguém tá pifando. Então, assim, por que eu estou pifando, fazendo tudo isso que todo mundo faz? E eu tô precisando fazer psicólogo, de vez em quando eu preciso ir pra um psiquiatra, assim. Eu falei que eu me identifiquei muito porque
Durante 2 anos eu fiz assim uma batida bem forte de estágio, de estudo, de palestra, de faculdade. E foi na época que eu fui diagnosticada com ansiedade. Então, assim, eu olhava assim, amigas minhas trabalhando até 3 da manhã e tudo mais, e em escritório eu falava, gente, tem alguma coisa errada comigo. Só que aí depois, gente, vou dar um spoiler pra vocês, que de acordo que a gente foi ficando mais velha, eu fiz o meu tratamento em psicoterapia e fiz a minha terapia. E algumas amigas minhas até desenvolveram algum transtorno do pânico depois. Exatamente. Isso que eu ia falar, na verdade, né? Porque a gente pode achar, assim, que, nossa, só eu que tô pifando, tá todo mundo bem. Gente, muito provavelmente tá todo mundo pifando, mas a galera não fala, né? Por vários motivos. Primeiro porque, assim, até no contexto da história da ouvinte, eu sei das suas experiências de estágio, né, Ana Tereza? Eu sei das minhas. Com esses chefes, é muito difícil realmente que tenha um contexto em que uma pessoa, seja estagiária, seja qualquer pessoa da empresa, se sinta à vontade pra falar, gente, tá demais pra mim. É muito estranho, porque pra mim, isso deveria ser parte da cultura de trabalho no geral, mas eu não consigo imaginar uma pessoa falando isso numa empresa. Também não sei se é porque as minhas experiências são péssimas e existem lugares que aceitam isso, né? Mas assim, essa coisa da crise de ansiedade também me chamou a atenção na história de ouvinte. Porque, assim, muito provavelmente as crises de ansiedade, elas surgem quando tem alguma coisa que tá precisando ser cuidada há um tempo e não tá sendo cuidada. E aí a crise de ansiedade, ela vem meio que como um alerta, assim, mais forte e concreto. Tipo, pelo amor de Deus, tem uma coisa que não está sendo cuidada. E pra mim faz muito sentido dentro do contexto que você trouxe, porque você foi descrevendo inúmeros limites que você foi ultrapassando, assim, ou deixando que ultrapassassem, até que me parece chegou num estopim. E, de novo, assim, não tô falando isso, na verdade, pra querer te culpar, não, porque é isso. A primeira experiência é muito difícil, porque a gente não tem nenhum outro parâmetro, né? De, eu tô ultrapassando demais meus limites, ou não, deveria ser assim, é pra ser assim mesmo. É muito difícil a gente ter esse norte muito certo, assim, numa primeira experiência de estágio. Mas, gente, assim, nenhum lugar é pra gente deixar ultrapassar nossos limites dessa forma, ao ponto de afetar tanto, assim, a nossa saúde mental, né? E essa empresa, assim, você fala, né, ouvinte, né? Que os limites também já não são muito bem definidos. Quando você começou falando que a comunicação com os clientes eram pelo WhatsApp, as comunicações entre os funcionários eram pelo WhatsApp. Não tô dizendo que o WhatsApp é o problema, mas eu tô dizendo que, assim, já entra pra sua vida pessoal. E aí você me diz que o pessoal realmente espera que a sua vida pessoal seja dedicada à sua vida, né? Que você não tenha vida pessoal e a sua vida seja dedicada ao trabalho. Então, realmente é muito difícil. O que também me faz pensar, com outra informação que você trouxe, que o seu chefe, ele já tinha um emprego, e aí esse era o empreendimento dele. E aí, a vida dele é o empreendimento dele, faz muito sentido, até porque ele precisa fazer o negócio dar certo. Mas isso não necessariamente significa que você tem essa mesma obrigação que ele, portanto, você é funcionária e não sócia do negócio. Ana Tereza, que maravilhosa, eu não tinha me dado conta disso, realmente. E uma coisa que eu também fiquei pensando, tem uma palavra que eu acho tão incrível, assim, que é bom senso. E falta muito bom senso desse chefe, né? Assim, de ter noção mesmo. Falta noção. E eu fiquei muito chocada com essa experiência da pessoa que estava efetivada sair e colocarem ela sem nem perguntarem. Aí eu fico curiosa para pensar o que você estava sentindo, assim, nesses momentos, sabe? Eu ficaria com muita raiva se eu estivesse no seu lugar nesse momento de... nem passaram, nem me falaram, nem perguntaram se eu queria. E a raiva, gente, a gente já falou isso em outro episódio sobre emoções, é uma ótima emoção pra gente usar pra colocar limites, né? Então eu fico me perguntando onde que tava a sua raiva nessa história toda pra você usar ela a favor, né, de você, pra colocar esse limite. Porque isso de uma pessoa sair, nem perguntarem se você topava e te colocarem nesse lugar, eu fico me perguntando se você tava apta pra isso. E eu não tô perguntando isso pra desmerecer a sua capacidade, não, de forma alguma. Mas, assim, existe um motivo pelo qual a gente começa como estagiário, começa pequeno, né? E vai aos poucos crescendo e aos poucos tomando mais responsabilidades num trabalho ou alguma coisa do tipo. Eu fiquei até pensando, é como ir pra academia, né? Se você vai um dia pela primeira vez e faz a mesma intensidade de exercício que quem já tá na academia há, sei lá, 1 ano, muito provavelmente você não vai sustentar e vai se machucar também, vai machucar seu corpo, seus músculos.
Porque isso não é para você sustentar. Agora, se você for algumas vezes na semana e ir aumentando a intensidade aos poucos, você vai ganhando mais força muscular. Acho que é uma boa analogia, assim, pro estágio. Então, chegarem e pegarem você como estagiária e botarem você... Primeiro, enquanto estagiária, te exigirem, como a Ana Teresa falou, uma postura de sócia. Não só uma postura, porque tem isso, né? Postura de dono. Mas assim, não só postura, mas você literalmente fazer trabalhos junto com o sócio, assim, como se você fosse sócia. E, além disso, depois te colocarem, né, nesse lugar de uma pessoa efetivada e aumentar mais ainda essa carga. Não sei, eu só tô pensando aqui, imaginando limites, tudo sendo jogado fora, como se você estivesse sendo atropelada ali dentro. E você falou, né, que falta noção nesse chefe, eu também senti que falta muita empatia. Sim. De se colocar no lugar dela e de se colocar no lugar dos funcionários. Que eu imagino que esteja difícil pra ele também, esteja difícil pra ele conciliar tudo na vida dele. Mas para as pessoas também tá. Então, assim, não é porque pra ele tá difícil que pros outros também não vai estar. E eu acho que faltou um pouco nisso, nessa história, porque ela também falou que ligou, ficou chorando durante toda a ligação, falando que queria sair, falando que não queria, tipo, não tinha como dar conta, não queria mais continuar. E ele tava nem aí pro que ela tava sentindo. Cara, verdade, realmente, assim, eu fico pensando, não sei se você vai concordar, Ana Teresa, porque, cara, geralmente, no ambiente de trabalho, assim, que é hiper caótico, eu acho muito difícil que tenha uma pessoa satisfeita, cara. De verdade, juro. Assim, claro que tem gente que tá se dando bem ou se dando melhor do que outras. Mas não é possível que esse ambiente não afete todo mundo. Eu fico pensando, até esse chefe devia estar mal, assim. Só que talvez ele não tava percebendo ou não tava ligando, né? Tava realmente também ali passando por cima de si e, consequentemente, passando por cima de todo mundo. Mas não é possível que num ambiente como ela descreveu, as pessoas estejam bem, plenas, ótimas. Porque geralmente, se tá caos pra uma pessoa, provavelmente tá pra outras pessoas também. E a gente pode ver até ao longo da história, né? A quantidade de pessoas que foram saindo da empresa nesses 9 meses. Verdade. Saiu aquela pessoa que depois ela se tornou dona da área. Saiu a pessoa que ela tava treinando enquanto ela tava de férias. E aí entrou outra pessoa. Então, assim, nessa história, 4 funcionários, 3 funcionários já saíram, né? Contando com ela. Uhum. Imagine o quanto não deve ter acontecido ao longo de toda a duração dessa empresa. Sim, com certeza, com certeza. Esse é um bom sinal, na verdade, né? Quando o fluxo de entra e sai tá muito grande. Eu lembro que isso aconteceu num estágio meu também. Que entramos 3 no mesmo lugar, passamos juntas, né, pelo processo seletivo e entramos. E se eu não me engano, gente, eu acho que depois de 3 ou 4 meses, as 3 tinham saído. Eu acho, tenho quase certeza. Foi uma de cada vez. Porque, assim, tava insustentável. E isso, pra mim, já é um ótimo norte. Porque, às vezes, realmente, se é uma pessoa que saiu, pô, às vezes a pessoa tá passando por algum problema pessoal, né? Não quer dizer que... A pessoa quer uma coisa diferente. É, exatamente. Só que, assim, as 3 que entraram saíram meses depois, não é coincidência, não é possível. Que as 3 que estão mal, né? E o lugar tá ótimo. Isso pra mim é um indicativo muito bom, até pra saber que você não tá alucinando, né, contando isso. Que pra mim, isso é como eu sempre falo, é uma evidência de que o lugar não é tranquilo de trabalhar. Que provavelmente tem uma série de questões pra você e teve uma série de questões pra essas outras pessoas, pra elas terem tomado a atitude de sair junto com você. Com certeza. E eu até ia falar uma coisa, até da própria ouvinte. Eu achei ela muito madura na história, assim, como ela foi contando. Porque, gente, aí... Trazendo para outro lado, né? É óbvio que estágio acaba sendo um lugar onde a gente tá fazendo nosso nome, né? Tá construindo nossa imagem. Então, ao mesmo tempo que é importante, sim, a gente colocar os nossos limites, não ultrapassar eles e ter isso de uma forma firme, né? A gente também não pode ir pro outro extremo de ter uma postura completamente desleixada, assim, também, e falar de qualquer jeito com as pessoas, né? Porque, de novo, mal ou bem, é a nossa imagem que tá ali em jogo. Claro que, pô, se às vezes você colocar um limite de uma forma assertiva, clara, sem machucar outras pessoas, se isso acabar batendo mal pro seu chefe ou pra alguma outra pessoa, cara, isso é dele. Você fez sua parte. Mas realmente, assim, não é pra ir... Eu acho que é isso, não é pra ir pra nenhum dos dois extremos. E me parece que... Eu acho que a ouvinte, ela tava em um extremo, né? Porque ela acabou ultrapassando muito os limites dela. Só que eu achei muito maduro da parte dela, por exemplo, o manejo da situação, né? De se preocupar com essa questão de
que ela queria sair de uma forma legal, por conta do mercado de trabalho mesmo, né? Assim, achei maduro, mas, de novo, acho que você ultrapassou muito os seus limites, né? Então, teria super como fazer isso que você fez, de ter esse manejo maduro em relação à importância, né? De uma experiência de estágio, para talvez outras contratações, mas talvez sem também ultrapassar absolutamente todos os seus limites, né? Eu concordo com você, assim, que ela teve uma atitude até muito corajosa, eu diria, Sim. de chegar, conversar com o chefe, se abrir, se pôr vulnerável no telefonema, né, chorando, falando dos problemas dela a fundo, que ela simplesmente poderia ter virado e falado, olha, beijos, tô indo. Exatamente. Então, assim, eu acho que ela teve muita coragem de colocar os limites que foram necessários. E eu acho que eu, pensando na Ana Tereza do meu primeiro estágio, eu não teria. Então, eu achei que realmente ela conseguiu. E ela disse que mesmo ela tendo passado por cima de várias coisas para colocar esses limites, o chefe dela não soube reconhecer e não soube reconhecer que ela estava em sofrimento. E aí é que entra o problema, né, de quando a gente é direto e assertivo com as pessoas, né? Quando a gente coloca os limites. Vai ter gente que vai respeitar e vai ter gente que não vai respeitar. E a gente tem que decidir o que a gente vai fazer com isso. Porque a gente não tem controle do comportamento do outro. Então, assim, a gente só tem controle do nosso. Então, você colocou limite, a pessoa não está te respeitando, é hora de começar a cogitar o que você quer fazer com isso. Você quer continuar num ambiente que já ficou claro que limites vão ser ultrapassados, ou você quer abrir mão desse ambiente? E aí você tem que ver o que vale mais a pena. Que você me diz, assim, que existia um medo muito grande, né, do seu chefe falar mal de você e tudo mais. E eu acho que isso é bem o primeiro estágio. Isso é muito cara de primeiro estágio, primeiro emprego. Porque depois que você sai desse primeiro estágio, do primeiro emprego, você começa a ver que o mercado de trabalho é maior do que aquela empresa. Com certeza. Obviamente não é que o mercado de trabalho é imenso, mas existem muitos outros profissionais que podem te fazer muito melhor psicologicamente e combinem muito mais com o seu jeito de trabalho do que aquela primeira empresa que você entrou. Mas acaba que o mundo de trabalho fica muito restrito àquela primeira oportunidade que você teve. Então você fica, meu Deus, mas se eu não tô me dando bem aqui com o pessoal, como é que vai ser minha carreira, como é que eu vou ser uma boa profissional? Só que no final das contas, muitas vezes é muito mais as questões do lugar do que suas. Com certeza. E só para fechar essa história, eu fiquei também muito chocada com essa questão da manipulação. E que é muito comum, né? Esse discurso de... Primeiro, essa manipulação em relação à imagem da empresa, de olha, esse é o melhor lugar que você vai encontrar. E a manipulação até da pessoa, da estagiária, no caso, né? Que no caso seria a ouvinte, de não, mas você é uma profissional tão boa e tal. Gente, quando já entra essa manipulação, eu já fico até toda arrepiada, porque não é muito diferente da manipulação que rola num relacionamento amoroso abusivo, não. A gente escuta muito isso também. Se vocês ouvirem os nossos episódios em que a gente fala sobre relacionamento abusivo, vocês vão ver que é esse mesmo padrão, assim, que às vezes um cara fala, enfim, pro parceiro ou pra parceira pra manipular esse mesmo discurso de ninguém vai te amar como eu não sou nada sem você. Esses extremos, né? Muito interessante, porque é o mesmo padrão. Com certeza, assim, eu achei ótimo os exemplos que você trouxe, que ficou bem claro, assim. É totalmente manipulação e, no fundo, me parece muito que ele não se importa, de fato, com ela. Assim, se ela é uma funcionária tão boa assim, por que ele não aumenta o salário dela? Por que ele não se preocupa com a qualidade de vida dela? Porque se ela é uma boa funcionária, acredito que ela seja importante para a empresa. Se é importante para a empresa, é importante você tratar bem o seu funcionário. Com certeza. E além disso, eu fiquei pensando aqui. E não sei, não me parece que essa talvez seja a melhor, maior empresa do mundo, não, como esse cara tava falando. Porque se a empresa ia acabar se essa menina saísse, pô, a empresa toda tá girando em torno dessa pessoa. Se sair, acabou, gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que esse chefe aí precisava de uma terapia, mas que bom que a ouvinte procurou se tratar, porque muitas vezes a gente se vê nesses ciclos que a gente fica mais pra baixo, que a gente tem crise de ansiedade, e a gente não procura ajuda e a gente acha que a vida é assim mesmo, que ser adulto e entrar no mercado de trabalho é assim mesmo. E que bom que você viu que não é dessa forma que as coisas precisam ser, e foi procurar ajuda e foi vendo, assim, eu acho que tirando um véu, né, de um pouco de tudo isso com a sua psicóloga. Exatamente. E eu acho muito interessante porque ela não se culpou, né? Eu não sei se na época, ouvinte, não sei se isso faz muito tempo, pouco tempo,
Mas não sei se você fazia isso, né, na época, se você chegou a se culpar em algum momento de, nossa, será que o que eu tô sentindo aqui me torna uma funcionária ruim? Enfim. Mas, pelo menos na história, você passa a impressão de que você não se culpou por isso, né? Que você não levou essa experiência pra você, no sentido de, isso dita quem você é, porque você, sei lá, não tava conseguindo dar conta dessa empresa. Não é pra dar conta mesmo, não. Ninguém é pra dar conta disso, porque, olha... Então, estrelinhas para nossa ouvinte que conseguiu, né, enxergar que o que estava acontecendo de errado era com o lugar que ela estava trabalhando ou estagiando e com esse chefe, né, e não com ela. Perfeito. E então, vamos de segunda história? Bora! Oi, meninas! Vivi uma situação em um emprego/estágio aqui nos Estados Unidos como estagiária de relações públicas e queria compartilhar minha história com vocês. No primeiro dia de estágio, o dono da empresa gritou comigo e falou que eu era muito lenta. Meu Deus, já começou, né? Falou que se ele soubesse que eu ia demorar tanto assim, ele mesmo fazia. Todos os funcionários, principalmente a minha chefe, que era um amor comigo, se sentiram mal por mim e pediram desculpas por ele. Esse dono sempre pedia para eu servir cafezinho, ir no mercado comprar coisas para ele ou para o cliente que chegasse. Ele até pediu para eu ir na casa dele para dobrar as roupas da mulher dele, que era dona da empresa também. Inclusive, uma vez eu fui na casa deles ficar tomando conta da casa enquanto um moço limpava os vidros. E outra vez, uma semana antes do Natal, ele inventou que queria um bar portátil e cadeiras. Eu tive que me virar para achar do jeito que ele queria e depois ainda tive que ir para casa dele receber os móveis. Gente, a história acaba aí, assim, não sei qual foi o desfecho, mas eu já tô chocada. Sim, eu achei muito surreal. Parece até coisa de filme, né? Quando a gente ouve esse tipo de história. Sim. O que eu posso dizer, assim, é que eu lamento por você ter passado por isso. Eu imagino que tenha sido muito ruim, até porque você disse que você entrou nesse estágio para trabalhar com relações públicas, e aí eu fiquei me perguntando, né? Onde é que foi parar a sua função principal? Que me pareceu que você estava até fazendo função de secretária, e até muito além de secretária, né? Você sendo Com certeza. a capacho dele, de certa forma. Porque, assim, ir na casa dele, dobrar a roupa dele e tudo mais, se ele quiser, ele contrata alguém para fazer isso, seja uma empregada, seja uma diarista, mas não a estagiária referente à empresa dele. Não, assim, honestamente, gente, eu tô sem palavras pra essa história. Porque, assim, já começou, ela começa contando, né? Vivi uma situação num estágio aqui nos Estados Unidos, estagiária de relações públicas. Aí na primeira frase já é: no primeiro dia de estágio, o dono da empresa gritou comigo e falou que eu era muito lenta. Cara, como assim? Aí já é pra sair, né? Já é pra meter o pé. Eu tô muito chocada. E assim, não teve uma progressão, né, da toxicidade ou do abuso. Já começou assim e ainda foi pra uma parada assim que não tem absolutamente nada a ver. Eu fico pensando, onde que você achou esse estágio e o que constava, assim? Tinha contrato, não tinha? Gente, eu sei que isso não é muito uma ajuda aqui, mas eu realmente tô desnorteada com essa história. Uma coisa que me veio aqui, a gente conversando, que eu vou tentar falar isso da forma mais amena possível, do meu jeito psicóloga. Que quando essa ouvinte chega no ambiente do qual ela já sabe que é abusivo, a primeira pergunta que me veio à cabeça é: qual foi o contexto familiar dela e qual foi o contexto de vida dela? Que muitas vezes ela já vem de um contexto abusivo, de família, de amigos, de, enfim, do meio social que ela vive, e acaba que o trabalho é uma réplica. Então, não é como se esse tipo de atitude, né, de uma pessoa chegar e gritar com você e te menosprezar, fosse algo novo. Então, ela não se incomoda numa primeira vista que isso aconteça. E aí você fica ali naquele morno, ali cozinhando nesses abusos, sendo que algumas vezes já é algo comum na sua vida. Eu não tô dizendo, gente, que a pessoa sabe disso, eu tô falando que a pessoa faz isso inconsciente. Por isso que algumas vezes, quando uma pessoa tá num estágio ou num emprego muito abusivo, é até interessante a gente entender a história de vida daquela pessoa. Que muitas vezes ela já passou por tantos abusos na vida dela que ela nem sabe que existe a possibilidade de viver uma relação saudável. Ou às vezes não reconhece, né, o abuso. Muito bem colocado, Ana Tereza, realmente, porque o que acontece muitas vezes, gente, é que, de fato, quando uma pessoa vive uma história de abuso, né, e aí às vezes a gente, num geral, fala da família, porque é o primeiro ambiente, como a gente já falou várias vezes aqui nesse podcast, é o primeiro ambiente em que uma pessoa
se relaciona, né? Tá ali aprendendo sobre o mundo, sobre as relações. Então, se esse ambiente, que é essa fábrica, já é um ambiente com vivências de abuso, é como se a pessoa, às vezes, desensibilize mesmo, assim. Uma coisa pra quem nunca viveu um abuso, chegar num ambiente desse e tomar esse choque, é como se essa pessoa já tivesse uma clareza muito maior de, eita, não, peraí, isso aqui tá errado. Agora, quem já tá acostumado com isso, é como se esse fosse o normal pra pessoa, né? E uma clareza, assim, que eu tenho valor. Eu mereço estar num lugar onde as pessoas não gritem comigo. Então, assim, obviamente eu tô aprofundando muito, porque a gente tem muita pouca informação sobre essa história, sobre essa ouvinte, sobre como essa ouvinte funciona, o que ela pensa sobre o mundo. Mas são coisas que eu investigaria, porque essa história foi me dando alguns sinais vermelhos de que muitas vezes a gente se põe em situações abusivas por a gente não achar que a gente merece melhor. Ninguém faz isso consciente, pelo amor de Deus. Mas inconscientemente a gente vai se colocando em situações que, enfim, a gente não acha que a gente merece coisas boas, a gente não acha que a gente vai ter uma grande carreira, a gente não acha que a gente tem a capacidade de ser um bom profissional. E aí qualquer emprego tá bom, qualquer situação tá boa, porque condiz com o que você pensa sobre você mesmo. Exatamente. Aí uma coisa que me veio, parecido com o que eu perguntei para a ouvinte da primeira história, do que ela estava sentindo enquanto ela estava vivendo isso. Porque isso até vai dar um norte, pelo menos na minha visão, né, da Gestalt terapia, como eu exploraria, né, no ambiente da terapia, seria perguntar o que ela estava sentindo, porque se ela não sentisse pelo menos um incômodo, se ela estivesse assim, achando isso normal, na época, né, enquanto estava vivendo, isso provavelmente daria um alto indício que essa pessoa tá desensibilizada mesmo, porque é muito comum que num contexto desse surja pelo menos um incômodo, se não uma raiva descomunal, né? E aí, voltando pro que eu falei pra primeira história, a raiva, geralmente, ela aparece quando estão ultrapassando nossos limites. Então, se nesse contexto a ouvinte não sentiu uma raiva ou nenhum incômodo, pra mim isso já seria um indício justamente dessa desensibilização que a Ana Teresa estava falando, né? Como que, sendo tratada dessa forma, você não sentiu raiva. Então, tudo bem, se não foi raiva, foi o quê, né? Pra entender um pouco como é que ela tava mesmo, qual é o contexto dela ter, entre aspas, né? Se colocado nesse estágio e aceitado continuar quando viu, já no primeiro dia, a forma como ela seria tratada. É que a gente não tem informação de quanto tempo ela ficou nesse estágio. Pode ter sido anos, pode ter sido meses. Eu não sei por que me passou a impressão de meses, mas isso é só coisa da minha cabeça mesmo. Mas assim, quando a gente tá numa situação ruim, gente, os meses eles duram, eles se arrastam. Então eu fico pensando assim, o quão difícil deve ter sido passar por tudo isso. Até porque meio que confirma, né, que o seu chefe não te acha capaz, que o seu chefe acha que você não dá conta. Porque talvez o seu chefe achasse tudo isso. Mas aí que entra a questão, né? Por que ele não te demitiu e contratou seu funcionário? Também tem essa pergunta, eu acho que válida para se fazer. Porque ele tem algum ganho com você dentro da empresa. Você está exercendo alguma função lá. Só que aí você tem que se perguntar qual é a função que você está exercendo e se é isso que você quer exercer. E não tem problema se você for atrás e correr atrás de exigir que você exerça a função que você quer. Com certeza. E assim, para além disso, não tem problema você correr atrás e você exigir o mínimo de um respeito, né? Que é tão óbvio, gente, é tão óbvio isso, mas eu entendo que falar é óbvio, mas muitas vezes fazer não é. Em quantas situações a gente não se pega, né? Se deixando ser desrespeitado. Acho que isso é realmente um processo que começa desde que a gente nasce, né, na nossa família, se a gente é mais respeitado ou menos, enquanto indivíduo mesmo, né? E isso vai se espelhando em outras situações, em outras relações, outros contextos. E acho que a questão é justamente em algum momento, seja assim no início da vida jovem adulta, talvez, quando a gente entra no mercado de trabalho, né? É um processo de estreitar a sua relação com você mesmo, de voltar pra si, olhar pra dentro e pensar, não, peraí. Tudo isso que eu aprendi sobre mim, ou que eu aprendi sobre as relações, ou que eu aprendi sobre respeito, isso cabe mesmo? E ir reconstruindo, né? Colocando isso em prática. E pra mim, assim, outro alerta vermelho dentro dessa empresa, além, né, desse primeiro dia turbulento, é que os funcionários pediam desculpa pra ela, se sentiam mal por ela, por toda essa situação, mas também não era feito muito nada. Então me parece muito que esse chefe, assim,
era abusivo como um todo e todo mundo meio que se contentava com isso. Sim. Me passou a impressão por essa frase. Sim, com certeza, com certeza. Assim, pelo menos, né, menos mal o fato dos funcionários estarem junto dela, né, de alguma forma. Mas mesmo assim, parece que ficou todo mundo ali numa passividade, né? Então me parece que realmente esse chefe tava ali com uma presença muito forte de muito poder em cima dessas pessoas. Então eu acho que foi uma situação muito difícil. Não sei se nessa época, ouvinte, você procurou ajuda ou se você pelo menos teve pessoas que te apoiassem, porque eu imagino que não tenha sido fácil esse dia a dia na empresa. Mas espero que você esteja bem agora. Que bom que você não está mais trabalhando nesse lugar. Não sei agora como está a sua vida profissional, mas espero que você tenha conseguido conquistar assim um emprego do qual você se sinta bem com você mesma. Com certeza. E aí, antes da gente fechar, eu queria perguntar para Ana Tereza, e eu compartilharia as minhas experiências também, de como que a gente, então, coloca esses limites, né, no estágio, com chefes, ou, na verdade, isso é só uma coisa que a gente vai aprendendo na prática com o tempo. Olha, então é para falar do meu ponto de vista pessoal. Normalmente eu chamo para conversar. Eu não falo na hora que eu tô com raiva, alguma coisa assim, porque algumas vezes bate uma raiva, bate uma tristeza, bate uma frustração, e eu não falo na hora que o sentimento tá mais ativo, né? A emoção tá mais ativa. Eu espero abaixar um pouco, depois eu converso com o chefe. E obviamente eu sempre tento conversar, não de uma maneira agressiva, mas de falar, olha, eu não gostei quando você fez isso, sempre focando no comportamento. Que eu acho que isso é uma estratégia muito importante. A gente não falar, você é grosso, falar, você teve uma atitude grossa, você foi Sim. grosseiro, mas eu sei que não necessariamente vai ser assim todos os dias comigo. Porque tem alguns chefes que quando você abre espaço para esse diálogo, eles começam a se tornar conscientes disso. Uhum. Mas tem algumas outras pessoas que não são conscientes e não querem ser conscientes. Também tem isso. Então eu acho que botando esses limites, mas isso não quer dizer que sempre você vai ser bem acolhido. Então eu acho que é importante sempre você ir para esse tipo de conversa, sabendo que o resultado pode ser positivo ou o resultado pode ser negativo, mas que você esteja fortalecido para esses dois resultados. Porque se você for lá esperando receber o maior acolhimento do mundo, o melhor tratamento do mundo, você pode ficar um pouco pior do que quando você entrou. Uhum. Com certeza, com certeza. Eu sou bem por aí também. Na verdade, eu tive bem menos experiência de estágio do que a Ana Tereza. Eu tive um especificamente, que foi isso que eu falei, né? Que eu saí com meses, que foi bem ruim, assim, só que, diferente da Ana Tereza, eu falei menos. Até porque, assim, eu tava num contexto em que, para mim, fazia mais sentido sair, até por outros motivos, gente. Não foi simplesmente, não gostei da forma que falaram comigo, sair. Óbvio que não. Mas é isso, tinham muitos contextos, assim, eu tava estagiando num lugar, na verdade, mais pra ter experiência e pelo dinheiro do que necessariamente porque eu gostava e porque era numa área que eu queria, então isso tudo acaba entrando na balança. Mas eu acho boa a ideia de uma conversa, preferencialmente pessoalmente. Eu sei que a gente tá numa pandemia, mas assim, não recomendaria fazer por mensagem. E só uma coisa que eu acho importante pontuar. Quando eu falo usar raiva, gente, não é no sentido de ficou com raiva, vai falar no impulso, né? Achei ótimo o que a Ana Tereza falou. Quando eu falo raiva, é pra gente realmente sentir a raiva que a gente tá sentindo ali no momento, poder se conectar com esse sentimento e de uma forma madura a gente conseguir usar isso a nosso favor. Mas sem ser essa raiva que a gente conhece às vezes até de uma forma estereotipada da imaturidade em que a gente vai responder na hora, assim, de uma forma grosseira. Não é isso, de forma alguma. É porque realmente, às vezes, a gente poder perceber que a gente tá sentindo raiva de alguma coisa, pelo menos perceber, é bom pra gente conseguir colocar um limite. Mas acho muito importante, principalmente numa situação de trabalho, né, que envolve hierarquia e isso tudo, não sair, vou usar raiva, quer dizer que sentir raiva, vou falar impulsivamente e vou xingar a pessoa. Óbvio que não, gente. Não é isso que eu quero dizer quando eu falo de usar raiva, pelo amor de Deus. Isso que você falou é super importante, né? De ter um comportamento assim, de conseguir abaixar essa emoção e ver o que você quer fazer, né? Porque uma das minhas estratégias era esperar passar um pouco, até pra eu ver se aquilo ali também não tava esbarrando em coisas pessoais minhas, de eu estar num momento mais chateada, de eu estar mais no momento estressada, e até que ponto aquilo ali bateu em algo
que precisa ser visto e que precisa ser revisado, porque senão a minha relação com o meu chefe, com a minha chefe, com os meus colegas de trabalho, ia ser prejudicada se eu não falasse. Porque também tem isso, tem vezes que a pessoa faz uma parada assim que não é tão grande, que eu fico, cara, tá prejudicando a minha relação com essa pessoa? Não, então não vou me estressar com isso. Não, isso, aí a pessoa, sei lá, faz outra coisa e aí realmente isso bate pra mim de uma maneira assim que não tá descendo. Aí eu acho que tem que conversar. Exatamente. Eu acho que a questão é muito quando a gente sente que ultrapassou um limite, sabe? É isso, porque óbvio que no ambiente de trabalho ou em qualquer relação não vai estar tudo sempre flores. Às vezes vai ter uma coisinha que, nossa, incomodou um pouquinho aqui. Só que quando a gente está se sentindo, por exemplo, invadido de uma forma até que as duas ouvintes compartilharam, aí já são outros 500. Aí eu acho que cabe, sim, uma questão de um olhar mais sério para o que está acontecendo, né? E quando eu falo isso de invadir, de ultrapassar limites, até em relação a isso, por exemplo, de mensagens fora de horário, ou de ser chamado para trabalhar num dia que não está estabelecido no contrato, mas assim, tudo bem. Pode até ser chamado, mas de que forma? Como é que isso vai ser combinado? Isso vai ser pago? Isso não vai ser pago? Isso tudo é muito importante. Então, nessas experiências de estágio, gente, acho que essas experiências de estágio são ótimos lugares para a gente amadurecer, né? Porque realmente a gente se depara com inúmeras situações que nos convidam a colocar limites, a conversar, a ir ganhando um jogo de cintura, né? Mas essas são situações específicas que eu acho importante se atentar, né? Quando eu falo de colocar limites. Porque no meu caso era muito isso, eu era contratada para uma coisa específica, eu tinha meus dias e horários bem específicos, eu tinha muito bem discriminado o que eu precisava fazer, eu fazia tudo que eu precisava fazer, eu tinha deixado muito claro, por exemplo, que dia eu não poderia trabalhar de jeito nenhum, até porque eu estava estagiando em 2 lugares nessa época, em um dos dias eu estava estagiando em outro lugar, então realmente eu estava indisponível aquele dia por questão de eu estava em outro estágio, e eu deixei isso claro desde o primeiro dia. E aí chegou num ponto, por exemplo, que eu comecei a ser chamada e meio que obrigada entre aspas, né? Mas chamada no sentido de, não, mas você tem que estar aqui nesse dia, um dia que eu tinha combinado e que tá no meu contrato que eu não trabalharia. Então, enfim, isso tudo são situações que eu falo que aí sai de uma coisa só de, um incômodo para uma coisa realmente de, não, tá muito fora aqui do que a gente combinou, tá muito fora desses limites que eu coloquei. Aí eu acho que vale sim essas conversas para deixar as coisas um pouco mais claras, tanto para você quanto para a pessoa. E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, vão lá no nosso Instagram, @podcastpsicologiasincera, comentem. Todos os episódios estão com a capinha lá, então se vocês quiserem comentar ainda especificamente sobre esse episódio, se sintam super bem-vindos. E se vocês também quiserem mandar histórias, a gente tá sempre aceitando histórias de todos os temas, tudo que vocês quiserem saber aqui, nossa opinião sincera. E é só vocês enviarem pro e-mail podcastpsicologiasincera@gmail.com ou pro nosso direct no Instagram, que eu deixei aqui com vocês. E se nesse meio tempo vocês também quiserem acompanhar eu e a Ana Luísa nos nossos Instagrams profissionais para saber o que está acontecendo além desse podcast aqui, você pode me encontrar no psi.anacavalcante e a Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. E, gente, todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição com os links lá bonitinhos, então é só ir lá e clicar. E esse é o episódio de hoje, gente. Nos vemos na próxima. Um beijo!